Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 4, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 4. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, como Ele já tem falado. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 44 ali, amém? O texto já está projetado aí e diz assim: os fariseus, está na versão NVI, é isso mesmo? Isso. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando, e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?
Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: Mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que ninguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Repetindo o versículo 36, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora vemos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Oremos. Coloque agora a sua necessidade diante de Deus, peça para Ele falar contigo ou continuar a falar contigo através da palavra que será ministrada. E eu tenho certeza que a palavra falará ao coração de cada um aqui, segundo cada necessidade. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra que é viva, que é infalível e que é eficaz. A Tua palavra que consola, a Tua palavra que conforta, a Tua palavra que edifica, a palavra Tua que nos encoraja. Senhor Deus, nós recebemos a Tua palavra com alegria e pedimos que Tu esteja falando conosco através da mensagem da Tua palavra. Nós Te glorificamos por tudo, Pai. Repreendemos todo e qualquer mal nesta noite, toda e qualquer influência interna, externa, toda ação dos demônios em volta desse templo, desse lugar. Nós declaramos esta casa, tanto permeada como habitada interiormente pelos seus anjos, ó Pai, e que eles venham ministrar cura enquanto nós ministramos a Tua palavra, que eles venham ministrar libertação, que eles venham ministrar alegria, paz para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, nesse texto aqui, Jesus, ele tem um encontro com uma mulher anônima. O texto simplesmente se refere a ela como uma mulher de Samaria, da cidade de Samaria, ou uma mulher samaritana. Mas o interessante, queridos, é que o texto diz que era necessário Jesus passar por aquele caminho em que estava aquela mulher tirando água do poço. Será? Por que o texto diz que era necessário Jesus passar por ali? Não era uma questão geográfica, porque existiam outros caminhos para ir de Jerusalém, onde Jesus estava viajando, da Judeia para a Galileia. São 179 quilômetros. Era uma jornada que era feita de 7 a 8 dias, 7 a 10 dias, dependendo da quantidade de quilômetros que se andava por dia. Imagine, uma viagem de 179 quilômetros, quase 2 vezes a distância daqui até São Paulo, feita em 10 dias de viagem. E era necessário, o texto diz, passar pela região chamada Samaria. Mas será que era necessário mesmo? Não. Geograficamente falando, existiam outros caminhos mais fáceis, existiam outros caminhos menos perigosos, mas Jesus escolhe passar por aquele território chamado Samaria. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para falar para vocês que o território de Israel, naqueles dias, era dividido entre território da Galileia,
território da Judéia e no meio território de Samaria. Eram 3 grupos étnicos: os judeus, os que viviam na Galileia e os que habitavam na Samaria. Um não se dava com o outro. Os que habitavam na Judéia, onde ficava Jerusalém, se achavam superiores aos da região da Galileia, que eles chamavam de pessoas de classe menos favorecida. E no meio, um território que era de pessoas meio que estrangeiras, desde a invasão da Assíria no território de Israel, por volta de 795 a.C., os samaritanos os assírios trouxeram pessoas de outras nacionalidades para habitarem na região chamada Samaria. E isto criou um conflito, isto criou uma inimizade entre os chamados samaritanos e os judeus. E era exatamente nesse território que tinha conflito com os judeus que Jesus passa pelo meio. E lá ele encontra uma mulher tirando água de um poço em pleno meio-dia. Gente, a região da Judéia, a região ali de Israel, é quentíssima no verão. É um clima muito quente, que a gente não aguenta tanta quentura na cabeça. Quando eu estive lá, a gente tinha que ficar molhando constantemente a cabeça, usar chapéu, usar boné, e mesmo assim era um calor de dar dor nos miolos. E aquela mulher ia exatamente no poço chamado de Jacó, pegar água exatamente ao meio-dia. Mas por que ela ia meio-dia ali? É que ela não queria se encontrar com outras mulheres no horário que as mulheres iam pegar água, que geralmente era bem mais cedo, quando o sol não estava tão forte. Mas aquela mulher, ela não queria ter contato com outras mulheres. Por quê? Ela era como que meio discriminada por outras mulheres. Talvez pelo fato de já ter 5 maridos, e o atual que ela estava era em forma de concubinato. Ela simplesmente não regularizou a situação matrimonial dela. Mas detalhe, é que ainda que ela fosse discriminada por outras mulheres, Jesus não a discriminou. Jesus não a marginalizou. Jesus fez questão de passar pelo meio do território dos samaritanos para ter um encontro com aquela mulher. Jesus conhecia a necessidade daquela mulher. Jesus sabia que havia um profundo vazio no interior dela. Jesus conhecia a situação, a história de vida dela, assim como Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua situação, Ele sabe exatamente o que você precisa nesta noite, Ele sabe exatamente por que você veio aqui, Ele sabe exatamente por que de repente esse vídeo aí caiu na sua tela do seu celular, do seu computador, e você começou a assistir essa mensagem sem saber por quê. Porque Deus conhece a tua necessidade, Deus tem uma palavra para você, Deus não te descriminaliza, Deus não te deixa jogado de lado, Ele vai ao teu encontro, porque Ele quer que você tenha aquilo que aquela mulher samaritana recebeu naquele dia. Ela mal imaginava que ao sair de sua casa, naquele sol a pino, como mais uma tarefa do dia de pegar água. Gente, a vida nos dias de Jesus não era fácil. Eles não tinham água encanada da torneira como nós temos, né? Abrimos a torneira, maravilha, sai água, ou deveria ser, né? Aqui no Guarujá a gente não pode falar muito disso. Deveria ser, né? Abria a torneira e saía aquela água com abundância, né? Sem faltar. Estamos voltando aos tempos bíblicos. Daqui a pouco nós vamos ter que levar cântaros, baldes, até um lugar público onde tenha água. Como aquela mulher saía todos os dias da sua casa com um cântaro. Imagine um cântaro pesado para uma mulher carregar do poço até a sua casa, para suprir as necessidades de um dia. E todo dia era a mesma coisa. Sai com o cântaro, enche d'água, volta ali para a sua casa, e no horário que o sol está mais forte, exatamente para não se encontrar com outras mulheres. Vocês já viram um lugar onde várias mulheres se encontram? Já viram? Não querendo falar das mulheres. Homem também é a mesma coisa, queridos. Não vamos só
culpar as mulheres, né? O que acontece num salão de beleza? O que acontece num mercado? O que acontece numa feira livre, onde várias mulheres se encontram, né? São vários comentários. E aí, certamente, um dos comentários mais recorrentes, quando aquelas mulheres se encontravam e viam aquela ali, diziam: olha, essa daí já teve 5 maridos, atualmente está no 6º. E ó, detalhe, ela nem regularizou a situação. Detalhe, ajuntou os trapos lá e está aí com o 6º, olha só. Eu estou casada há 20 anos com o mesmo marido, nunca me separei, eu estou casado há 30, querendo ser melhores do que aquela mulher. Gente, aí aquela mulher começou a se sentir tão por baixo, falou: não vou mais buscar água nesse poço junto com outras mulheres, vou meio-dia, quando ninguém estiver naquele poço, e ali eu vou realizar esta árdua tarefa. Mas um dia, Jesus falou: olha, chegou a vez de eu me encontrar com essa mulher. É necessário eu ir ao encontro dela, porque ela tem um profundo vazio na sua alma, ela tem uma necessidade. Sabia você que Jesus não pode ver uma necessidade, que Ele quer suprir aquela necessidade? Se você tem uma necessidade nessa noite, Jesus está vendo e Ele quer suprir essa necessidade. Seja ela uma necessidade emocional, espiritual, seja ela uma necessidade física, seja ela uma necessidade material, Jesus não pode ver uma necessidade que Ele quer suprir. E Ele falou: hoje chegou a vez desta mulher, vou ao encontro dela. E passou por aquele território, viu a mulher no poço, naquela árdua tarefa, e chegou-se junto dela. Olha a humildade de Jesus. Ele chegou pedindo água para a mulher. E a mulher foi um tanto arrogante com ele. Muitos pensam que ela foi humilde, mas ela foi arrogante. Ela disse: como, sendo tu judeu, pede água para mim que sou uma samaritana? Ela quis dizer que os samaritanos eram superiores aos judeus, e Jesus não deveria estar ali pedindo água para ela. Jesus olha para ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, soubesse quem está te pedindo água, você que pediria e eu lhe daria água viva. Eu tinha isso comigo, muitos têm, de julgar Jesus sem conhecer, de achar que Jesus não é bom, de achar que Jesus não serve para você, de achar que Jesus não pode suprir a sua necessidade. Eu tinha isso, talvez você também tinha, todos nós tínhamos isso. Nós julgávamos sem conhecer, nós julgávamos sem saber. Foi preciso experimentar desta água da vida para nós sabermos que Ele realmente dessedenta a nossa sede. Foi preciso experimentar Jesus para ver quanto Ele é bom, não é verdade? Provem, vejam que o Senhor é bom. Experimentem o Senhor, provem e vejam, o Senhor é bom. O Senhor, Ele alimenta, o Senhor, Ele dessedenta, o Senhor, Ele nos supre, o Senhor, Ele é tão bom para nós, tão bom. Provem e vejam, Salmo 34, provem e vejam o quanto o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem, a pessoa que nele confia. Provam e vejam. Então, naquele encontro com aquela mulher, Jesus falou de uma água viva. Vocês sabem qual a diferença entre um poço e uma água viva? O poço é aquela água que brota, mas fica ali. Alguém já teve poço? Eu, na minha infância, eu lembro que na minha casa tinha um poço de água. Era muito fundo. Nós olhávamos para dentro, lá naquele fundo, e a água ficava ali. Não é uma água parada, porque ela está sempre jorrando, ela está sempre brotando, mas é uma água que não sai dali, só sai dali para o balde, mas ela não escorre para outros lugares. Já uma água viva é o início de um rio, é um veio d'água, que vai, caminha, vai andando e vai formando um rio. Essa é a diferença. Por isso que Jesus fala que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas, não poço que se forma no interior da pessoa que crê em Jesus, porque o poço, a água fica somente ali, naquele lugar.
A água viva que origina um rio corre e vai alimentar outras terras. Detalhe, queridos, é que aquele poço que aquela mulher estava era chamado Poço de Jacó, porque era um poço desde os tempos de Isaac e Jacó. Isaac é quem cavara aquele poço e ele deixou de herança para seu filho Jacó. Lembra-se em Gênesis, naquele episódio que Isaac cava um poço, vem Abimeleque e diz: olha, esse poço é nosso porque está nas nossas terras. Isaac vai para o meio do deserto, abre ali outro poço em Gerar, e os homens de Gerar dizem para ele: olha, sentimos muito, mas esse poço é nosso porque está na nossa terra. Aí Isaac vai mais para dentro do deserto, vai mais para longe, abre outro poço, mais para dentro do deserto, vem os homens de Gerar e entulham aquele poço. O que Isaac e seus homens fazem? Vão para Berseba, abrem um novo poço, só que daquele poço não sai água. E agora? Abriram 3 poços, vieram outras pessoas e tomaram posse. Abimeleque tomou posse do primeiro poço, os homens de Gerar do segundo, e de Gerar também o terceiro. Além de tomar posse, ainda entulharam. Isaac abre um novo poço, só que dessa vez ninguém veio entulhar, ninguém veio reclamar a posse, só que o poço não tinha água. Por que as pessoas querem aquilo que é teu? E somente aquilo que dá fruto que é teu, somente aquilo que tem bons resultados que é teu, não é verdade? Seus problemas ninguém quer, não é verdade? Mas aquilo que é bênção na tua vida as pessoas querem, porque é a tendência do ser humano, o ser humano mau, o ser humano caído. Mas olha a reação de Isaac, queridos. O que Isaac fez? Depois de ter aberto o 4º poço, não ter saído água, ter perdido os 3 primeiros poços, sabe o que ele faz? Ele chama Abimeleque, que tomou posse do primeiro poço, oferece para ele um banquete, fala: olha, Abimeleque, preparei um banquete para você. Serve aquele banquete para Abimeleque, abençoa Abimeleque, dá presentes para Abimeleque, e depois despede Abimeleque. Será que nós teríamos esta mesma atitude? Convidar para um banquete, um churrasco, a pessoa que nos prejudicou, a pessoa que tomou aquilo que era nosso, darmos presentes para essa pessoa, abençoarmos essa pessoa e dizer: vá em paz. Será que nós teremos essa mesma atitude de Isaac? Difícil, hein? Só que veja o que resultou dessa atitude bonita de Isaac, em chamar Abimeleque, que havia tomado posse do primeiro poço, servir para ele um banquete, dar a ele presentes, abençoar Abimeleque, depois despedi-lo. Diz que assim que Isaac o fez, os servos dele vieram correndo lá do deserto e disseram: olha, Isaac, aquele poço último que nós cavamos lá em Berseba, que não tinha saído água, deu água. Exatamente quando ele abençoou o seu inimigo, exatamente quando ele abençoou aquela pessoa que lhe fez mal. Olha a lição para nós, queridos. E era agora exatamente desse poço que os samaritanos estavam usufruindo. Um poço cavado ali, centenas de anos antes, porque daquele poço saía águas vivas, que corriam e alimentavam outras regiões ainda. Era um veio de águas vivas, queridos. Mas somente recebe as águas vivas, somente recebe águas que são em quantidades grandes, águas que não se esgotam, águas que fluem, águas que alimentam outros, aquele que está disposto a isso, a deixar que as suas águas alimentem outras pessoas. E qual é a maior água que nós temos na vida? Água viva, que é a palavra de Deus. Água viva, que é o evangelho que nós recebemos. Água viva, que são as bênçãos decorrentes de nós conhecermos a Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem uma fonte que corre de dentro de você, desde o dia que você conheceu a Jesus, desde o dia que você entregou sua vida a Jesus, desde o dia em que você se converteu, você se arrependeu dos pecados, você recebeu essa nova vida,
há um rio que corre dentro de vocês, a tua palavra, do teu interior saem palavras que são remédio, saem palavras que são alimentos, saem palavras que curam, saem palavras que trazem bênçãos para os outros, porque você não reteve a sua água da vida com você, mas você distribui essas águas. E agora, aquela mulher se interessou, porque a partir do momento que ela descobriu que Jesus sabia da vida dela, falou: não é possível, como ele sabe que eu tive 5 maridos, e que esse atual, eu não sou casada com ele? Olha, Jesus não estava discriminando de forma alguma aquela mulher por ter tido 5 maridos, ele até reconheceu que os 5 eram maridos, porque ela havia sido repudiada por um, repudiada por outro, e haviam dado carta de divórcio a ela, ela se casou de novo, era o direito dela, recebeu a carta de divórcio, era livre para se casar. Só que de tanto ela ser repudiada, ela chegou a uma conclusão, que não aguentava mais essa vida, e resolveu se ajuntar. E mesmo assim Jesus não a discriminou, bem diferente de nós, que discriminamos pessoas, julgamos pessoas, só por elas não estar no padrão ideal, mas é por um tempo, até que elas reconheçam, até que elas vejam, que Jesus está acolhendo elas, e Jesus quer o melhor para elas, aí elas vão amar Jesus de tal forma, elas vão obedecer a Jesus, que elas vão querer fazer tudo certo, é questão de tempo. Olha, queridos, Jesus, ele estava dando àquela mulher a oportunidade dela ter uma mudança de vida. Olha que importante, e ela aproveitou aquela oportunidade, ela falou, olha, ela ficou tão maravilhada de Jesus conhecer a vida dela, que naquele mesmo momento ela se interessou em saber qual é a água que Jesus tinha para ela, e mais, assim que ela obteve aquela transformação, ela correu para contar para a cidade toda, para todos quanto ela tinha oportunidade, a respeito do homem que ela conhecera e que dizia ser o Messias. Olha que encontro maravilhoso, o encontro daquela mulher com o Messias Jesus. O dia desse nosso encontro com Jesus é o dia mais feliz da nossa vida, é o dia em que tudo muda, é o dia que uma nova canção brota no nosso peito, um sorriso estampa-se nos nossos lábios, e nós começamos a ter aquela leveza de ser, nós começamos a sentir o amor de Deus no nosso coração, nós temos vontade de distribuir esse amor, porque Jesus, ele transforma a nossa vida, amém? Creia em Jesus, saiba que ele é o Messias, saiba que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é ele que tem paz para a nossa alma, é ele que muda o nosso ser, é ele que está disposto a esquecer o nosso passado, passar uma borracha em cima, a um mata-borrão, apagar tudo, é ele que está disposto a nos conceder uma nova vida. Para aquela mulher podia ser que não havia mais jeito, as pessoas olhavam para ela e diziam, essa é uma perdida, essa é uma pecadora, mas Jesus olhou para ela e viu nela uma pessoa necessitada, da qual merecia receber uma ajuda, merecia receber um crédito, merecia receber uma nova chance, e ela recebeu de Jesus. As mulheres eram muito discriminadas naquele tempo. Imagine, em Mateus capítulo 5, Jesus exorta as pessoas, olha, aquilo que Deus uniu não separe o homem, mas a não ser por causa de prostituição, por imoralidade, por indecência, se houver a separação, dê-lhes a carta de divórcio, dá-lhe a carta de divórcio. Só que os homens daquele tempo não estavam obedecendo esse mandamento. Muitas vezes havia uma escola de um rabino chamado Hillel, que interpretava esse texto da seguinte forma, interpretava essa lei de Moisés da seguinte forma, olha, coisa indecorosa, coisa indecente na mulher, é qualquer coisa que nós não venhamos nos agradar. De repente o marido tinha uma mulher de olhos escuros, se encantava por uma de olhos claros, trocava de mulher. E pior, naqueles dias, quando uma mulher se casava, tinha a questão do dote, ela juntava, e durante a sua vida de solteira, ela ia juntando bens, que nem vocês têm a parábola daquela mulher que perdeu ali as moedas, as dracmas,
era exatamente o dote daquela mulher. Então, a mulher reunia um dote, uma certa quantia, e quando casava, entregava aquela quantia para o marido. O marido tinha a liberdade de investir, multiplicar, e se houvesse uma separação conjugal, ele deveria restituir para a mulher aquele dote multiplicado com tudo que ele investiu, com tudo que ele usufruiu, de volta para a mulher. Isso era a carta de divórcio, era feito ali o divórcio, direitinho no papel, segundo a lei, e o dote era devolvido. Só que os homens começaram a achar isso muito difícil, e acabaram despedindo suas mulheres, muitas vezes, sem lhes dar carta de divórcio. Aí, por isso que é exortado, se houver, não deve haver a separação, mas se houver, que seja dada a carta de divórcio. Talvez fosse essa a questão daquela mulher não querer ter se casado com o sexto marido. Tamanha era a desilusão, tamanha era a frustração. Mas Deus tem uma palavra para você. Ainda que você esteja decepcionado, decepcionada, não acreditando mais nas pessoas, ainda que você tenha perdido todo o crédito, olha, Deus, Ele conhece o seu coração, Deus quer te dar uma nova chance, Deus quer te dar a oportunidade de você ser feliz. Ainda é tempo de você ser feliz com Jesus. Entrega a sua vida a Ele, confia nele, o mais Ele o fará. Confia no Senhor Jesus. Nunca é tarde para você encontrar a felicidade, para você encontrar, entrar no propósito, no plano que Deus tem para a sua vida. Porque muitas pessoas se desiludem, muitas pessoas desistem, falam, não tem mais jeito. Era o caso daquela mulher, mas o dia que ela encontrou com Jesus, tudo mudou. E o resultado, muitos naquela cidade creram em Jesus, muitos, através do testemunho daquela mulher, muitos. Aí, quando os discípulos chegam para conversar com Jesus, eles se admiram por Jesus estar conversando com uma mulher. Vocês sabiam que naqueles dias, a mulher, por ser discriminada, era considerada inferior aos homens. Quando alguém era encontrado em público, conversando com uma mulher, logo era objeto de censura, dizia, veja, aquele homem conversando publicamente com uma mulher, ele não tem sabedoria, e vai ficar menos sábio ainda conversando com uma mulher, está perdendo tempo. Mas Jesus não se importou com isso, Jesus não se importava com os clichês, Jesus não se importava, ele quebrava paradigmas, ele quebrava aquilo que era tradição dos homens, ele veio para isso, ele veio para quebrar paradigmas, ele veio para ser bem genuíno, bem sincero, bem realista, autêntico, era assim Jesus. E aí quando os discípulos se admiram dele estar conversando com uma mulher, os discípulos logo tentam tirar ele daquela situação. Vem, mestre, nós já fomos buscar uma comida, nós fomos buscar uma quentinha ali na cidade, vem comer com a gente. Jesus disse, olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Olha só, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus estava querendo dizer que a coisa mais importante para ele era fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai naqueles 3 anos curtos de ministério do Senhor Jesus? Que ele anunciasse as boas novas do reino, que ele pregasse, que ele ensinasse, que ele curasse, que ele finalmente morresse na cruz para ressuscitar 3 dias depois, cumprindo assim a sua missão. O que Jesus fez direitinho, corretamente. E aí os discípulos então ficam pensando assim, mas será que ele já comeu enquanto nós fomos buscar a comida? Qual que é a realidade? Aí Jesus lhes explica que o maior prazer dele, a maior vontade dele, a maior necessidade dele era fazer a vontade do Pai. Pergunta para nós encerrarmos. Nós temos como padrão da nossa vida, como meta da nossa vida, como alvo da nossa vida, fazermos a vontade de Deus? Será que nós anelamos fazer a vontade de Deus como Jesus, o Filho de Deus, enquanto aqui na terra, ele anelava fazer a vontade de Deus? E o que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus que nós já temos falado 3 domingos seguintes? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Pai, revelada em Jesus, nas últimas palavras que ele deixou antes de ser assunto aos céus? Mateus 28,
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a maior vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o propósito da nossa existência aqui. Se Deus tem uma missão conosco, a missão é essa. É falar das boas novas dele para as outras pessoas, como aquela mulher fez ao conhecer Jesus. Ela ficou tão maravilhada que ela passou a falar de Jesus para outras pessoas e ganhou muitos naquela cidade. Veja que interessante. Pouco tempo antes, os samaritanos não quiseram dar pousada para Jesus. Os discípulos foram até uma pousada de samaritanos, perguntando assim: olha, tem uma vaga aí para o nosso mestre, que se chama Yeshua, ele pousar junto conosco, seus discípulos? Disseram: judeu? Não, nessa pousada nós não permitimos judeus, só samaritanos. Agora é o contrário. Depois que Jesus fez aquela boa ação com aquela samaritana, fez ela conhecer a ele, pregou as boas novas do reino a ela, agora os samaritanos estão pedindo para Jesus, para ele ficar mais tempo ali, e Jesus permaneceu mais 2 dias com aqueles samaritanos, no território dos samaritanos, na cidade dos samaritanos, para ali pregar mais a eles. Por quê? O evangelho transforma, o evangelho salva. Aqueles que rejeitaram Jesus, agora estavam o recebendo alegremente, porque assim é o evangelho. Quando ele entra na nossa vida, ele muda a nossa vida, ele muda o nosso ser, ele muda as nossas atitudes, ele traz uma nova esperança, ele traz uma nova alegria. Aquilo que estava perdido não está mais, volta a ganhar uma nova perspectiva, e nós vemos um futuro aberto para a nossa frente. Aquela mulher que já estava decepcionada com a vida, decepcionada com todos, aquela mulher que já não acreditava mais nas pessoas, não quis nem casar com o 6º marido, porque ela falava: é mais um que vai me repudiar, é mais um que vai me abandonar. Então ela diz: perdido por pouco, perdido por muito, tanto fez como tanto faz, deixa como é que está, para ver como é que fica. Mas quando ela encontrou com Jesus, ela viu uma nova perspectiva de vida. Os caminhos se abriram para ela, o céu se abriu. E assim, quando nós encontramos Jesus, tudo muda. É uma nova canção, é uma nova vida, é tudo novo. Por isso que a Bíblia diz, primeira carta aos Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Já aconteceu isso com a tua vida? Curve tua cabeça junto comigo, eu vou orar com você, para que essa mudança, se não aconteceu, venha acontecer na sua vida, e você experimente tudo novo a partir de então, amém? Senhor Jesus, eu quero abençoar essas vidas, Pai, da mesma forma com que um dia eu recebi a água da vida, a palavra que me purificou, a palavra que me transformou, a palavra que me deu uma nova perspectiva de vida, uma nova esperança, a palavra que abriu os meus caminhos, a palavra que abriu os meus olhos, que me trouxe uma nova esperança. Assim seja com essa vida, Pai, com pessoas que estão aqui, com pessoas que estão nos assistindo, com pessoas que irão nos assistir, Pai, transforma essas vidas, dá uma nova perspectiva, uma nova esperança, Pai, assim como aquela mulher já não tinha mais esperança, e Tu te mostrou a ela como o Messias, o Yeshua HaMashiach, aquele que vem para mudar a história, aquele que veio para mudar corações, aquele que veio para mudar, transformar vidas, aquele que veio para trazer uma nova esperança. Faz isso, Pai, na vida dessa pessoa, faz isso, Pai, com esse ser que precisa de Ti, com essa pessoa, Senhor, que não estava mais encontrando motivação para viver, não estava mais encontrando esperança. Faz isso, Pai, e transforma, dá uma nova chance, uma nova oportunidade, que assim seja, em nome de Jesus.